Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico de Indaiatuba, lugar muito frequentado pelos moradores da nossa cidade para fazer exercícios, para fazer caminhada, mas hoje eu estou aqui para um assunto diferente. A gente quer descobrir o que as pessoas pensam sobre espiritualidade. Vem comigo, vamos descobrir. A questão é o seguinte: Deus é todo e todo é Deus. Deus é só um. Tem muitos nomes que nós damos, mas espiritualidade é a conexão. Deus mandando para mim visões, porque você sabe que temos dom. E Deus escolhe as pessoas que têm dom. Tem o dom da cura, tem o dom da visão, tem o dom de tudo. Você tem o dom de filmar, você tem o dom de perguntar, e é o dom que Deus dá. Tem coisa melhor? Pois é, a minha ideia de Deus é um pouco conflituosa, assim, porque eu normalmente me considero ateu. Mas eu acredito na ideia de uma coisa maior, assim, além de nós. E eu enxergo isso muito assim, olhando para a natureza no geral. Eu acho que às vezes a gente inventa um ser que criou tudo isso. E tudo isso que está aqui a gente acaba não dando valor porque a gente venera esse ser que a gente não sabe se existe. Eu faço orações, eu leio a palavra de Deus, tento imaginar a mensagem de Deus em cada situação. Acredito que não é um momento, mas um dia inteiro, né, pensando onde está Deus por trás de cada situação. Notemos que Deus nos deu 3 maneiras de aprender. Através do amor, que seria sensacional, através do estudo ou através da dor. Nas orações, falando com Ele. Como está escrito em Mateus 5:6, né? Que fala, quando entrares no teu quarto, falar com teu pai que está em secreto. É assim que eu aprendi a falar com Deus. Eu sou uma pessoa que eu ainda não encontrei certamente qual seria a minha espiritualidade. Então, eu não sei pela idade ou talvez meus pais, cada um tem a sua espiritualidade. Então eu ainda não encontrei ao certo o que eu gostaria de seguir. Isso, eu conecto com as frequências. O que deixa-nos felizes são as frequências altas. Então significa que se a gente vê música clássica muito boa mesmo para a mente e para o nosso corpo, essa espiritualidade fica alta. Com alto astral, se tiver rock é baixo astral. Cuidado com o que você ouve por aí, tá bom? Bom dia, seja muito bem-vindo à Red. Que alegria te encontrar nessa manhã aqui na Red. Eu sou Washington, se você ainda não me conhece. Sou um dos pastores aqui da nossa igreja e nós estamos, desde semana passada, falando sobre espiritualidade. O nome que nós demos a essa série de mensagens é Repense a Sua Espiritualidade, porque como já deu para ver, espiritualidade é uma coisa que ninguém concorda exatamente com o que seja, né? O que é espiritualidade para você? Eu acho que depois desses vídeos você teria um pouquinho mais de medo de responder essa pergunta, né? Essa palavra estava na moda por aí, todo mundo fala de espiritualidade, está no meio corporativo, nos livros, está na imprensa de maneira geral. Mas o que exatamente é espiritualidade? E eu achei legal que uma das pessoas que produzem esses vídeos aqui na Rede, que saiu aí em Indaiatuba fora para perguntar para as pessoas, fazer essa investigação, o que é espiritualidade, foi o Izar. E depois de muito trabalhar e ouvir as pessoas, o Izar, que é nosso contratado aqui na Rede para isso, ele chegou à seguinte conclusão: uma espiritualidade confusa produz pessoas confusas. E isso é verdade, né? Será que espiritualidade tem a ver com a tensão das músicas que você escuta, né? A galera do rock aí tá meio ofendido com esse tipo de expressão, né? O que é espiritualidade? Basicamente, espiritualidade parece que tem a ver com alguma coisa que nos conecta com algo ou alguém e que nos dá um significado na vida. Procura no chat GPT depois, vê se a gente consegue chegar a uma definição de espiritualidade. Mas, embora seja muito confuso esse tema, uma verdade é constatada. Todo ser humano tem alguma espiritualidade. Todo ser humano está à procura de um significado, algo que não é material, que não tem a ver com o que os olhos veem e que as mãos tocam, mas com aquilo que o coração sente. Bonita essa frase, né? Talvez pode ser uma definição de espiritualidade. Mas eu quero te mostrar que sim, uma espiritualidade confusa sempre vai produzir pessoas confusas, e o nosso desejo como igreja é que você não seja uma dessas pessoas.
Que você não siga a sua vida que é tão importante, de maneira confusa, de maneira cheia de dúvidas, tropeçando nas suas próprias perguntas, porque se nós conhecemos a Deus, se Deus existe, se a palavra de Deus é verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E eu quero te mostrar o que a Red pensa sobre isso, que espiritualidade cristã é viver um relacionamento crescente com Jesus. Cada pessoa tem a sua espiritualidade, cada religião pensa a espiritualidade de acordo com seus próprios termos, mas a palavra de Deus, o cristianismo, a fé que emana da revelação de Deus para nós, nos mostra que a espiritualidade é um relacionamento crescente com Jesus. Nós cremos que fomos criados por Deus e para Deus. E esse Deus que nos criou, colocou dentro de um corpo que é físico, que é carne e osso, um espírito. E esse espírito que define quem nós não somos meros bonecos de carne e osso que andam por aí, e nós também nem somos fantasmas desencarnados rodando pela existência. Não, nós somos seres humanos, seres espirituais que habitam num corpo. E nós, enquanto seres, fomos criados por Deus e fomos criados para viver um relacionamento com Ele. A espiritualidade é essa conexão com Deus. E aqui na Red eu quero te ajudar a ter clareza. Espiritualidade cristã é viver um relacionamento crescente com Jesus. Ufa! A gente vai começar daqui hoje, tá bom? Viver um relacionamento crescente com Jesus é o que ser espiritual, é o que é espiritualidade, mas o que exatamente é esse relacionamento com Jesus? Eu também quero te mostrar que a maneira de medir o seu relacionamento com Deus, talvez a melhor maneira de medir isso é perceber na sua história se você está realmente amando a Deus e as pessoas mais e melhor. Você consegue olhar para dentro de si mesmo e investigar se isso é verdade na sua vida? Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez e sejam muito bem-vindos. Nós oramos para que você viesse. Tem pessoas que estão aqui há anos. E independente do tempo que você tem sido exposto à palavra de Deus, a grande pergunta que eu quero que você comece essa manhã se fazendo é: eu estou amando a Deus mais e melhor? Na última semana, no último mês, no último ano, desde que você chegou em Indaiatuba, desde que você chegou nessa igreja, você está amando mais e melhor? Porque a vida com Jesus não é medida pelo volume de informações que você consegue entender sobre Ele. Tem muita gente que acredita que espiritualidade, vida com Deus, tem a ver com ser teologicamente mais preparado para responder perguntas difíceis. E não necessariamente. Amar mais a Jesus, crescer com Jesus não tem a ver com fazer muitas coisas por aí, por trocar de roupa, trocar as palavras que você usa, parar de fumar, começar a frequentar uma igreja no domingo. Isso não necessariamente significa que você está vivendo um relacionamento com Jesus. Eu quero te ajudar a medir, a mensurar melhor o que é um relacionamento com Jesus. E a pergunta é: você tem amado a Deus mais e melhor? Você tem amado as pessoas ao seu redor mais e melhor? E se eu faço essa pergunta, você balança a sua cabeça, mas a sua esposa discorda disso, eu acho que vocês precisam conversar dentro de casa, hein? Porque não é o seu sentimento a respeito do seu relacionamento com Deus que define a qualidade dele. O que define realmente a qualidade da nossa espiritualidade é o quanto os frutos de um relacionamento com Jesus estão sendo vistos em nós. É por isso que o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, sua comunidade são instrumentos perfeitos para você saber se você está crescendo com Jesus mesmo ou não. Espiritualidade cristã é viver um relacionamento crescente com Jesus. E viver um relacionamento crescente com Jesus é amar mais e melhor. E por isso, nós queremos, por meio dessa série, te ajudar a dar um zoom em qualquer pessoa madura, em qualquer pessoa que está amando mais e melhor, e perceber que em qualquer pessoa que tem crescido com Jesus, você vai encontrar pelo menos 5 elementos. Essa pessoa está vivendo em disciplinas espirituais, está lendo a Bíblia, orando, participando do culto, como nós aprendemos semana passada.
Existem circunstâncias que foram cruciais para esse relacionamento com Jesus, essa pessoa crescer. Ela está aprendendo de maneira prática, ela está servindo outras pessoas. E você sempre vai encontrar essa pessoa que está crescendo com Jesus no meio de outras pessoas que são significativas para esse crescimento. Essa é a nossa série. Cada domingo nós vamos falar sobre cada um desses elementos de alguém maduro, desses catalisadores, se você gosta dessa palavra, que ajudam a gente a crescer com Jesus, são respostas para o nosso crescimento com Jesus. Hoje, o meu papel, já que falamos semana passada sobre disciplinas espirituais, o meu papel é te ajudar a perceber o papel das circunstâncias cruciais no nosso relacionamento com Deus. Eu quero, na verdade, te ajudar a talvez entender melhor a sua história. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas vez ou outra faz parte da experiência humana a gente se perguntar: quem sou eu? Será que vale a pena tudo que eu tenho feito? Será que todo o meu esforço, será que tudo que eu estou construindo realmente vale a pena se dedicar? Será que eu sou um fruto do acaso? Será que eu escolhi o trabalho certo? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu estou educando bem os meus filhos? Será que essa igreja é melhor para mim construir a minha família? Será? Faz parte da vida humana a gente se queixar. Faz parte da vida humana a gente entrar em alguns parafusos, algumas crises. E eu quero te mostrar o quanto Deus usa algumas circunstâncias, várias delas, para escrever a nossa história com Ele. E por isso, eu quero definir para você que essas circunstâncias cruciais são essas situações que influenciam o nosso relacionamento com Deus. Eu concordo com a expressão de que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Porque nós não vivemos fora de um mundo palpável. Nós vivemos e crescemos com Jesus, entendemos a Deus, entendemos o nosso papel, amamos e somos amados, odiamos e somos odiados em circunstâncias específicas. Você está aqui e por mais que eu não te conheça pessoalmente, eu sei que você é o resultado das interpretações que fez das circunstâncias que experimentou na vida. Se nós olhássemos para dentro de nós veremos muitas marcas, muitas cicatrizes, muitas medalhas, muitos momentos que foram significativos, cruciais para fazer com que nós chegássemos aqui. E é por isso que talvez hoje alguns vão chamar essa mensagem de um mergulho no autoconhecimento. Está muito na moda essa palavra também, né? Se autoconhecer, encontrar a sua identidade. Isso é muito fofinho e legal. É mais ou menos isso, só que melhor. Porque eu tenho certeza que se você mergulhar dentro de você mesmo para descobrir quem você é, você vai viver num labirinto existencial para sempre. Eu quero te ajudar a olhar para dentro da sua história. Onde é que Jesus se encontrou com você? Como é que Jesus usou essas circunstâncias para fazer de você quem você é? Mas ainda melhor, te ajudar a entender que as decisões que você tomou, as interpretações que você teve nessas circunstâncias cruciais da sua vida, sejam interpretações corretas, sejam interpretações erradas, fizeram de você quem você é. É sobre isso o nosso papo, sobre o papel dessas circunstâncias cruciais que influenciam o nosso relacionamento com Deus, seja nos aproximando dele, seja nos afastando dele. Eu quero te ajudar a entender isso hoje. E essas circunstâncias cruciais podem ser qualquer coisa. Washington, o que seriam circunstâncias cruciais? Circunstâncias cruciais são qualquer tipo de momento importante na sua vida. Talvez aquele dia onde você descobriu que você tinha uma doença rara ou a sua saúde chegou no estado crítico. Esses são aqueles momentos onde a gente para perceber que a vida não está no nosso controle. E a resposta que você deu, a interpretação que você teve, aquele diagnóstico, aquele dia, aquele episódio de quase morte ou de pelo menos de susto, definiu quem você é. Muitas pessoas, quando receberam um diagnóstico que estavam com câncer, lutaram contra isso,
com a fé em Deus, aprenderam a amar Ele e saíram dessa situação mais próximas de Jesus, mais madura, mais generosas, mais sensíveis às necessidades dos outros. Tem pessoas que, quando encontraram com a dor, com a doença, ao invés de amarem mais a Deus e se aproximarem dele, se afastaram do Senhor. Questionaram por que Deus deixa com que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. E talvez aquela circunstância da doença não te aproximou de Deus, te levou para longe dele. Circunstâncias podem ser qualquer coisa. Eu estou pensando aqui também o papel do luto. Perder uma pessoa que amamos é sempre uma circunstância crucial. O próprio autor de Eclesiastes diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, no velório, no momento da despedida de alguém querido, nós pensamos sobre a vida, nós refletimos sobre os nossos valores. E tem pessoas que diante da morte se agarraram em Deus. Eu fico pensando na minha mãe. A minha mãe, com 13, 14 anos de idade, estava indo de férias com a família para o interior e numa curva como qualquer outra, ela perdeu o pai. Eu nunca conheci meu avô. A minha mãe cresceu sem o pai por perto porque em uma das curvas das estradas de Minas Gerais, o meu avô faleceu. Os irmãos da minha mãe estavam no carro, minha avó também. E ali ela precisou forçadamente se despedir do próprio pai. Dentro da adolescência, ainda jovem, aquela dor profunda, aquela saudade que acompanharia ela até hoje, fez com que ela procurasse alguém maior do que a dor dela. E foi ali um momento importante onde ela conheceu a Deus, onde ela se aproximou de Jesus por conta da dor. Mas talvez você também conheça pessoas que, quando perderam alguém querido, não encontraram descanso em Deus, pelo contrário, se tornaram amargas. O luto não foi embora até hoje. E essas pessoas estão em sérias crises com Deus, porque afinal de contas, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com aqueles que o amam? Circunstâncias cruciais necessariamente são neutras. A questão é como nós interpretamos elas. Quais decisões tomamos quando elas batem a nossa porta? E essas circunstâncias também podem ser momentos positivos. Quantos jovens eu vi aqui na rede nos últimos anos, celebrando o casamento cheio de alegria no coração, mas depois que eles deixam de ser noivos e se tornam casados, eu nunca mais vi eles aqui. Sumiram da igreja. Parece que Deus era um jeito de conquistar alguém, e depois que ele ficou apaixonado e garantiu que ela também estava, não precisaram mais de Deus, sumiram. Uma circunstância muito positiva, mas que foi interpretada de maneira errada. Por outro lado, tem muitos noivos e parece que é um assunto recorrente de Deus com os noivos. Eu nunca conheci um casal de noivos que nunca disse assim: nossa, no tempo do nosso noivado, nós aprendemos que Deus é provedor. Eu sempre faço a pergunta: e aí, o que você aprendeu com Deus no noivado? Todos os noivos falam: nossa, Deus provê, né? Exatamente. Por quê? Porque o noivo sempre quer uma cerimônia muito mais cara do que ele consegue pagar, e ao longo do tempo Deus vai dando algumas maneiras de fazer a cerimônia acontecer, montar a casa, a lua de mel dos sonhos. E quando eu falo aqui, os noivos que estão noivos agora me ouvem, eles dão um sorrisão assim, ou começam a chorar porque a provisão ainda não chegou, mas está chegando o casamento. A maneira com que você interpreta circunstâncias cruciais na sua vida te aproxima de Deus ou te afasta dele. Talvez amizades. Foi muito legal que enquanto eu pensava nessa mensagem, semana passada, a Laís, minha esposa, estava com as crianças em casa e ela achou o diário que ela usava na pré-adolescência. Estava trancado com cadeado, as 7 chaves. E ela se lembrou que entre os 9 aos 12 anos dela, ela deixou de ser aquela menina criada na igreja com fortes amizades e vínculos, para uma menina que agora estava numa outra escola, sendo paquerada pelos meninos, e eu não gostei dessa parte, mas ela, na transição da infância para a pré-adolescência, descobriu que alguns valores, algumas amizades, alguns contextos onde ela vivia, deixaram de fazer parte da vida dela.
Dos 9 para os 10 anos, ela perdeu uma grande amiga que foi morar num outro país e ela relatava a dor que ela tinha de se sentir sozinha na igreja. E aí, quando ela muda de uma escola para outra, ela tem agora um novo grupo de amigas. E esse grupo de amigas não amam a Jesus e começa a incentivar a Laís a mudar os seus valores. E nesse momento, a vida da Laís toma um rumo que não tinha antes, mas circunstâncias novas chegaram na vida dela, mudando a maneira com que ela pensava a respeito de si mesmo, Deus e os seus relacionamentos. Amizades também são circunstâncias cruciais. Pessoas que estão junto conosco podem nos ajudar a aproximar de Deus ou não. A chegada de um bebê, um novo emprego, uma viagem dos sonhos, o lugar onde você cresceu, a fé que você tinha, talvez uma batida de carro, seja lá o que for, qualquer tipo de circunstância, pode ser uma circunstância chave que te aproxima de Deus ou não. A minha pergunta então para você é: e quais foram as situações que mais marcaram a sua vida? Agora é o momento de você olhar para dentro de si e perceber que a sua vida está cheia de situações que mudaram o rumo dela. Na verdade é assim que a gente se apresenta, não é? Quando você chega para alguém e fala assim: oi, prazer, eu sou fulano. Quem é você? Me conta da sua história. E o que vai vir depois dessa pergunta é uma narração de circunstâncias cruciais. Eu estou olhando aqui para várias pessoas, eu consigo narrar algumas circunstâncias cruciais de algumas pessoas. Eu não vou dizer o nome, tá bom? Mas deixa eu fazer um exercício pastoral aqui. Eu estou olhando para pessoas que perderam um cônjuge. Ela perdeu o cônjuge, as filhas perderam o pai. Isso é uma circunstância crucial, porque abala a fé da família. Eles precisam responder a isso. Eu estou olhando para pessoas aqui que se mudaram de uma igreja onde por décadas faziam algo e vieram para uma outra igreja, e essa igreja é completamente diferente, é a Red. Uma circunstância crucial. Eu estou olhando para pessoas aqui que estão realizando seus sonhos profissionais. Estão muito felizes com Deus, mas isso não significa... Estão muito felizes com a vida, mas isso não significa que elas estão gratas a Deus. Percebe? Quais foram as situações que mais marcaram a sua vida? Com certeza você é o resultado das interpretações que fez naquelas circunstâncias. É por isso que o Andy Stanley diz o seguinte: a conclusão que tiramos sobre Deus no meio de nossas circunstâncias cruciais leva-nos em direção a Ele ou para longe dele. Talvez você hoje se sente longe de Deus porque você interpretou de maneira errada circunstâncias cruciais na sua vida. Talvez você está colhendo um relacionamento com Deus cheio de frutos e de vida porque você tem tomado decisões certas diante de Deus em circunstâncias que você experimentou. Eu quero te mostrar que essas circunstâncias cruciais, que essas decisões que nós tomamos, e eu vou chamar aqui a partir de agora, essa interpretação que fazemos dos fatos mais importantes da nossa vida, sempre é o resultado de dois fatores. O primeiro fator é a nossa cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra bonita, meio filosófica, mas basicamente ela significa a nossa visão de mundo. O que nós mais realmente cremos, a nossa interpretação mais profunda da vida. São perguntas que nós respondemos sobre a vida, sobre a morte. O que acontece quando alguém morre? O que é certo e errado? Qual que é o propósito do ser humano? Quem é o ser humano? Quem eu sou? Existe um absoluto? Existe um Deus? Você viu uma pessoa aqui no vídeo dizendo que ele nem sabe se Deus existe, ele não está certo. E às vezes ele se enxerga como um ateu. Às vezes ele acha que a gente dá mais importância para um Deus que a gente não conhece do que para as coisas que a gente conhece. Isso é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Eu me lembro, por exemplo, que um dia aqui na Red, num culto como qualquer outro, domingo à noite, quando nós terminamos o culto, uma mulher desesperada chegou na minha direção e disse assim: por favor, eu preciso falar com o pastor. Eu falei: ok, eu acho que eu sou isso aqui, né? Vai, pode falar, deixa que eu posso te ajudar. E ela disse assim: é o seguinte, pastor, ontem eu estava em casa e o meu genro me deu um beijo na boca. Aí eu falei: será que tem algum pastor aqui para ajudar essa pessoa? Eu fiquei... vai ter que ser eu mesmo, né? E eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida. Ela nitidamente não fazia parte da nossa igreja e ela era meio gaúcha, parece que vinha lá do sul. Eu disse assim: como que a senhora chama?
Ela se apresentou, eu falei, ok, me conta direito o que aconteceu. Ela disse, eu estou aqui há alguns dias, eu vim visitar minha filha e eu estava indo dormir no meu quarto, meu genro estava meio feliz demais. Ele sentou na beira da minha cama, olhou para mim e me deu um beijo na boca. Eu fiquei congelada, eu não sabia como reagir. Eu fiz que não aconteceu, deitei e torci para ele ir embora e não consegui dormir naquela noite e me lembrei que aqui nesse lugar, nesse endereço, alguém disse que existia uma igreja. E aquela mulher de manhã saiu e ela andou 40 minutos até esse lugar, esperando terminar o culto para conversar com alguém. Olha o nível de desespero dela. E à medida que ela ia contando essa história, eu ia ficando desesperado também. E aí, tal, e eu falei, tá, mas o que eu posso te ajudar nessa história? E ela disse, o que eu faço? E eu estava aqui, Deus, se o Senhor vai voltar mesmo, volta. Ótimo momento. Eu esperava Jesus voltar, Maranata, era o que clamava no meu coração. E ela disse, eu não sei o que fazer. E aí ela começou a dizer, se eu volto para casa, eu devo falar com a minha filha, mas se eu falar com a minha filha, eu vou destruir o casamento dela, mas a minha neta está lá, e eu nem moro aqui, eu preciso voltar para casa, mas como que eu volto e tal? Como que eu vou conviver com isso a partir de agora e tal? E eu falei, é verdade, eu não sei, tá. E aí eu respirei e lembrei, é verdade, eu sou pastor, preciso ajudar, para isso que eu sirvo aqui. E aí eu falei, bom, como eu não fazia a mínima ideia de quem ela era, eu não sabia se ela era evangélica, eu não sabia se ela tinha lido a Bíblia, eu não sabia de quem era aquela mulher, e eu disse aqui, aí eu fui o mais direto possível, eu precisava conhecer a visão de mundo daquela mulher, eu precisava saber de onde ela partia, e eu fiz a primeira pergunta que me veio na cabeça foi, se você morrer agora, o que acontece? Ela olhou para mim, tipo assim, que tipo de pastor é você? E eu disse, é sério, se você morrer agora, deixa eu te fazer essa pergunta, me responde com sinceridade, se você morrer agora, para onde você vai? O que acontece? E ela disse, eu espero que eu volte num reino animal. Falei, opa, começamos a nos conhecer. E eu conto essa história de maneira nenhuma depreciando a espiritualidade daquela mulher, mas mostrando que a visão de mundo que ela tinha, as noções sobre Deus, sobre ela mesma, sobre o certo e o errado, não eram relevantes para a situação que ela experimentava. Ela esperava voltar no reino animal, existia alguma influência de uma doutrina espírita que acredita em reencarnações, em fazer o que é certo para merecer uma existência melhor da próxima vez, e ela estava perdida porque tudo isso não fazia sentido para ela. E aí eu pude dizer que ela foi criada por Deus, que Deus foi quem criou o casamento, o corpo dela, os relacionamentos, a família dela. E que esse Deus que estabeleceu o que é certo e errado foi quem nos ensinou que genros não beijam suas sogras. Para algumas pessoas isso é muito fácil de aceitar. Para outras parece que não foi tanto. Mas quando eu comecei a mostrar para ela que a vida não é um labirinto escuro, mas existe um Deus que é fonte de toda luz e verdade, aquela mulher foi se acalmando. E à medida que ela foi se acalmando, eu fui ajudando ela a perceber que ela tinha sim uma responsabilidade diante da sua filha. Que o que aconteceu não iria destruir o casamento da filha, pelo contrário, ele já estava destruído. E que ela teria a partir dali um papel importante naquela história de ser um instrumento de Deus, um instrumento de lealdade para sua filha, para que ela soubesse a qualidade do relacionamento onde ela estava. Quando eu consegui acalmar aquela mulher, eu disse, a gente pode conversar depois? E aí eu dei um jeito de uma mulher aqui na rede, poder conversar com mais calma, nós tentamos ajudá-la, e eu não sei o resumo dessa história, eu não sei como terminou. Mas a visão de mundo daquela mulher entrou em conflito naquele momento, porque ela não tinha respostas suficientes para o que ela vivia. Mas, além da visão de mundo dela, ela pôde experimentar o papel de alguém naquela situação. Por mais que ela não tinha muita noção das coisas, ela procurou uma igreja, ela foi atrás de um pastor. E ela teve acesso a uma maneira de pensar que provavelmente influenciou ela na direção certa para lidar com aquela circunstância crucial. A minha oração é que talvez ela
Eu gostaria muito que ela fosse uma das nossas irmãs aqui, onde quer que ela esteja, que ela pudesse conhecer Jesus por meio dessa história. Mas a interpretação que ela e que todos nós temos de uma circunstância crucial sempre é o resultado desses dois fatores. O que pensamos sobre o mundo e quem está do nosso lado nessas circunstâncias. Você já se deu conta? Para pensar aí nas circunstâncias que você pensou. Quem estava do seu lado? Nas melhores decisões que você tomou na vida, quem foram seus influencers, seus amigos, seus conselheiros? Nas piores decisões que você tomou na vida, quem estava do seu lado? Essas coisas são muito importantes para que você se conheça, para que você conheça a história que Deus está escrevendo na sua vida. E é por isso que eu quero te mostrar como isso funciona, com um dos episódios bíblicos que mais me emocionam, que mais me impactam, do grande profeta, o João Batista, que viveu também uma circunstância crucial. E se você não conhece, nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 11, 2 ao 6, e eu quero te mostrar um pouquinho da história de João Batista, e ela é bem simples, mas muito importante para o nosso papo hoje. João Batista nasceu de uma maneira milagrosa. Ele é filho de pais estéreis. A mãe dele não podia conceber uma criança, já era idosa, mas como seu pai era sacerdote, ele, em um dos dias da rotina dele como sacerdote no templo, ele foi visitado por um anjo. E esse anjo disse que ele seria pai e que o filho que a esposa dele conceberia seria um profeta de Deus. Ele seria usado por Deus para a chegada do Messias. Aquele pai ficou tão assustado com a visão que teve dentro do templo, que ele, além de assustado, também duvidou que seria possível que a sua mulher já idosa engravidasse. E essa mistura de assombro e incredulidade foi tão marcante que, por conta daquilo, o anjo disse: mas já que você está meio desconfiado que vai acontecer o que eu estou dizendo, você vai ficar mudo até que o filho nasça. Quando o pai de João Batista sai do templo, ele sai provavelmente com a cara branca, meio como alguém que viu um anjo. E ver anjo não é ver um bebezinho pelado com roupas, tá bom? Todas as pessoas que viram um anjo na Bíblia, elas quase morreram de susto. Anjo é como se fosse, sei lá, um ser gigante com muitas asas, e que eu imagino que quando aparece faz assim, ó. Imagina, você está acordando e o clarão, uou! As pessoas caem de joelhos com medo. E o pai de João Batista ficou branco de susto. E quando ele saiu, ele não conseguia falar. E as pessoas chegaram a uma conclusão: esse cara viu um anjo, ou alguma coisa muito assustadora. E ele, por meio de sinais, foi aí que começou Libras em Israel, tá bom? Ele começou a desenvolver o idioma de Libras. Ele disse: eu vi um anjo. Nós teremos um filho, a minha esposa idosa está grávida, eu estou assustado. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, na casa do pai de João Batista e da mãe dele, chega Maria, a mãe de Jesus, prima de Isabel, a idosa grávida. E quando Maria diz: eu estou grávida, João Batista pula no ventre da sua mãe. As mulheres sabem muito bem o que é isso. Os homens acham que sabem, mas tem mais questão de problema estomacal da nossa parte. Mas João Batista pula do ventre. João Batista foi o segundo a crer em Jesus, e ele nem precisou sair da barriga da mãe para ter certeza de que aquele que estava no ventre de Maria era o Messias, o tão esperado. E João Batista nasce, e ele é muito louco, porque ao invés de comer caviar e comidas legais como qualquer outra família de sacerdote, ele escolhe comer gafanhoto e mel silvestre. Ele coloca roupas meio estranhas, vai para o deserto. João Batista é um cara meio loucão. Mas João Batista é o último profeta antes de Jesus chegar. Ele é aquele sobre quem Malaquias profetizava, dizendo que antes que o Messias chegasse, Deus enviaria alguém no espírito de Elias, um profeta poderoso que prepararia o caminho do Senhor. A identidade de João Batista já estava cravada mesmo antes dele dar o primeiro choro. Ele era um profeta de Deus, e ele é aquele que está dizendo para todo Israel: se arrependam dos seus pecados, o reino de Deus está chegando.
E os soldados se convertiam, e os religiosos se convertiam, e as prostitutas se arrependiam, e aquele povo começava a ter o coração esquentado com a boa notícia de que o Messias estava vindo. João Batista era tão poderoso em seu ministério que as pessoas começaram a achar que ele era o Messias. Eles perguntaram: João, mas ninguém fala o que você fala, ninguém faz o que você faz, talvez seja você mesmo. E ele disse: não se confundam, por favor, eu sou só uma placa, eu só estou dizendo, o Messias virá, e olha, quando ele vir, eu não sou digno nem de amarrar o sapato dele. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Se tem alguém convicto de quem Jesus é em todo o Novo Testamento, esse é João Batista. Inclusive, se você está achando que por você ser batista, você é da família de João, não tem nada a ver, tá bom? Porque Batista é um adjetivo, não é sobrenome. É João o Batista. Porque o ministério de João é de batizar pessoas no batismo do arrependimento. E é isso que acontece. Um certo dia, batizando pessoas, de repente aparece o seu primo, Jesus. E quando João vê no meio da multidão Jesus aparecendo, eles se conheciam, eram primos, mas provavelmente Jesus estava meio diferente aquele dia. Talvez, tipo como o jogador que vai entrar na final da Champions League, ele estava com a música da Champions. E ele chega na beira do Jordão. E ele diz: João, me batize. João olha para ele, grita para todo mundo dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: esse é o Messias que nós esperávamos, esse é o nosso Salvador. E Jesus diz: João, chegou a hora onde eu devo ser batizado. E João falou assim: não, quem tem que batizar quem aqui é o Senhor, tem que me batizar, porque o Senhor não tem um pecado, você não precisa se arrepender, nós precisamos. E Jesus diz: João, relaxa, porque eu preciso ser batizado para que se cumpra a justiça, porque eu me identifico com todos aqueles que você já batizou e todos aqueles que seriam batizados no arrependimento daqui em diante. Eu faço parte desse povo, me batize. E quando João batiza Jesus, lembra da trilha sonora dos anjos aparecendo? Eu imagino foi mais ou menos assim. Quando Jesus sai das águas, primeiro talvez porque Jesus saiu, mas depois alguns contam que ouviram um trovão. E outros dizem: nós ouvimos de maneira audível que este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. O próprio Deus, como som de trovão. Enquanto o Espírito descia de sobre Jesus, talvez numa pomba ou como uma pomba, testifica que o primo de João Batista é o Messias. João estava lá. João ouviu a voz. João sentiu aquele momento como talvez eu e você gostaríamos de estar lá para sentir. Mas o texto que nós vamos ler hoje sobre João Batista e a circunstância crucial dele, não é esse João cheio de certezas. Porque depois de tanto falar sobre Jesus e tanto apontar o erro da sua geração, o que acontece com João, aqui ó, ceninha do batismo, olha que bonito, João. Esse é o João. Depois de João batizar Jesus, depois de muito tempo do seu ministério, nós encontramos em Mateus capítulo 11 o seguinte: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Parece bipolaridade, né? Aquele que nem precisou nascer para dizer eu creio em Jesus, agora manda seus discípulos perguntarem: Jesus, é o Senhor mesmo ou eu estive a vida toda enganado? Porque João está na prisão e aqui é um momento específico, importante da vida dele, uma grande circunstância crucial. E quando nós estamos falando de um João Batista na prisão, ele estava padecendo fome. Era um homem que, por amar a Jesus, por falar sobre ele e por condenar o pecado do rei Herodes,
foi posto na prisão. Herodes era um rei da região. E aquele homem cheio de poder e cheio de imoralidade decidiu casar-se com a sua cunhada. Hoje a história está meio caso de família aqui, né? É o genro que beija a sogra, é o cunhado que casa com a cunhada. Só que essa cunhada que o rei Herodes tomou para si como mulher era sua sobrinha também. Então é adultério e incesto. O rei Herodes estava longe do que Deus diz que é certo, e João não teve medo de colocar o dedo na cara do rei Herodes e dizer: você é um adúltero, isso é incesto, isso não tem a ver com Deus, se arrependa. E isso não pegou bem para Herodes. Herodes foi e prendeu João, e se você conhece a história de João, essa história não vai terminar em libertação da prisão. Mas quando João está preso, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: quem é você, Jesus? Será que eu devo esperar outro? Será que o meu ministério não terminou? Será que eu andei por caminhos errados a vida toda? E essa confusão de João sobre quem Jesus é produz uma confusão em João sobre quem ele é. Porque afinal de contas, se ele é aquele que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para o Messias, talvez ele tenha errado. Uma profunda crise de identidade causada por uma circunstância de dor, uma prisão. E essa confusão leva João a revisitar as suas crenças mais fundamentais. Ele coloca tudo em xeque, manda seus discípulos investigar quem é Jesus, e aqui nós estamos. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Ele estava na prisão, mas os mortos estavam ressuscitando, os cegos estavam vendo. O evangelho era pregado aos pobres. Tudo que ele queria que Jesus fizesse, Jesus estava fazendo, menos uma coisa: João ainda estava preso. A mensagem do evangelho estava livre, mas João preso. Os cegos estavam vendo, mas João não conseguia enxergar sentido em nada. As pessoas estavam felizes, mas João amargando a solidão de uma prisão. E é por isso que ele envia os seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir mesmo? Está percebendo o papel das circunstâncias cruciais que colocam em xeque a nossa visão de mundo e a importância das pessoas nesses momentos? Esses discípulos de João vão perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou nós estávamos enganados? O Senhor é quem diz que o Senhor é mesmo? Ou eu devo procurar outro? Tudo que eu acreditei a respeito de Deus, eu devo continuar acreditando? Ou eu desperdicei a minha vida? O que João está perguntando é: se eu criei a minha vida toda no Senhor e experimentei isso está certo? Você já se deu conta que em alguns momentos nós perdemos a nossa confiança em Deus? E essa é a minha pergunta para você se identificar com João. Qual foi a última vez que você perdeu a sua confiança em Deus? Qual foi a circunstância crucial na sua vida que te fez capaz de dar um passo atrás e se perguntar: Deus realmente me ama? O que Ele diz sobre mim é realmente verdade? Aquele papo da Rede, aquele papo do Tiago, aqueles versículos são de fato segurança para a minha vida? Muitos de nós não se questionam se Deus é poderoso, mas talvez se questionam se Deus se importa. Se Deus se importa, por que meu casamento acabou? Se a palavra de Deus é verdade, porque toda vez que eu obedeço a Deus as coisas dão errado? Se eu sou alguém chamado por Deus, por que experimento uma prisão? Essa é a crise de João. Se Deus é o Deus da cura, por que eu estou doente? Se o evangelho é o da reconciliação, por que eu só tenho conflitos ao meu redor? Se Deus é a verdade, luz para aqueles que confiam nele, por que eu estou perdido? Essas são as perguntas de João. Essas são as nossas perguntas. Se Deus é todo poderoso, por que eu sou fraco? Por que eu não estou conseguindo? Percebe? Qual foi a última vez que você perdeu a sua confiança em Deus? Porque aqueles que seguem a Jesus viverão momentos cruciais onde a sua confiança será abalada.
E é por isso que eu concordo com aquilo que o Danny Ortland disse. Ele diz o seguinte: um bloco crucial que edifica nosso crescimento na graça é uma abertura humilde ao recebimento da amargura da vida como um caminho amoroso de Deus para nos tirar da miséria e nos conduzir a uma maturidade espiritual mais profunda. O que o Danny Ortland está falando é que faz parte da nossa relação com Deus aceitar o fato de que a vida é cheia de amargura. A vida com Jesus não é necessariamente um caminho doce de alegrias. Existem muitas curvas amargas. E talvez a sua visão de mundo precisa ser enriquecida com o fato de que crer em Deus e ser amado por Ele é justamente ter uma esperança e uma fé que persevera quando tudo aponta no sentido contrário. Isso não é um otimismo místico, mas é a certeza e a compreensão de que desde quando o pecado entrou na realidade humana, o pecado contaminou as nossas relações, a nossa vida, produzindo desarmonia para todos os lados. E quando Paulo diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, Paulo não está falando só de eventos climáticos. Paulo está apontando para a certeza que eu e você temos, porque nós experimentamos dentro de nós um constante e irreversível dissabor de viver. Depois de um dia muito feliz com seu marido, você já experimentou um certo azedume de que não foi tão perfeito quanto poderia? Quando seus filhos cresceram e você olhou e reconheceu que eles não são tão perfeitos e isso dói, você percebeu que você precisa aceitar a presença da dor na sua vida. E ele continua: por meio da dor, Deus está nos chamando para cima. E ele cita Paulo dizendo: ele está nos chamando à perfeita varonilidade, ao homem perfeito, completo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que o Danny está nos lembrando é que se nós estamos seguindo a Jesus, se nós queremos viver num relacionamento crescente com Ele, nós passaremos pelas experiências que Jesus passou. Nós sentiremos dor como Ele sentiu. Nós sentiremos abandono como Ele foi abandonado. Nós seremos traídos como Ele foi traído. Nós choraremos de angústia como Ele, angustiado, chorou lágrimas como de sangue no jardim do Getsêmani. Essa é a vida com Jesus. E a questão não é se a dor chegará, mas o que você fará quando ela chegar. E o Danny continua dizendo: chore enquanto estiver crescendo. Não oprima suas emoções. Crescer em Cristo não é apenas exibir sorrisos e gargalhadas. Deixe suas lágrimas e as feridas que elas refletem levarem-no a um lugar mais profundo com Cristo, mais do que você teria de outro modo. Como eu ouvia meu pai dizer: feridas profundas nos aprofundam. O que as circunstâncias mais importantes da sua vida fizeram com você? Essa é a pergunta que a gente se faz. Mas a verdadeira pergunta é: o que você fez com as circunstâncias mais importantes da sua vida? A resposta de Jesus é o que mais importa aqui. Porque quando os discípulos chegam para Jesus perguntando: mestre, João está preso, nos mandou perguntar se é para esperar outro, se é o Senhor mesmo. Você está dando tudo certo com o plano aí? Jesus respondeu dizendo: voltem a João. Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e o que vocês estão ouvindo. Os cegos estão vendo, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas
são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. O que Jesus está dizendo não é uma resposta teológica para João engolir na prisão. Jesus poderia ter dito: por que João está duvidoso? Eu sou o Messias, mande ele se lembrar do que eu já disse. Mais do que isso, Jesus está tão preocupado com a qualidade da fé de João, quanto também dos seus discípulos que estão apreensivos ao fazerem a pergunta. E Jesus disse o seguinte: vem aqui, peraí. Abrem os seus olhos, abram os seus ouvidos. Os cegos estão vendo, os aleijados estão ganhando vigor, estão andando. Os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitam. As evidências, todas elas estão aqui. É como se Jesus dissesse: parem para perceber. Mais do que eu digo, o que eu faço diz mais a vocês do que qualquer palavra que eu poderia dizer. Ele está dizendo: olha o que as pessoas dizem. Vocês conhecem as profecias, vocês conhecem a palavra de Deus. O que o Messias faria? Faria milagres, ressuscitaria os mortos, abriria os olhos dos cegos. É isso que está acontecendo. Aqueles discípulos, imagine a reação deles. Eles foram oportunizados por Jesus de não só ouvir uma mensagem abstrata, mas de constatar com os próprios olhos que Jesus é quem diz ser, porque ele faz aquilo que o Messias faria. E agora esses discípulos são cheios da certeza de que sim, ele é o Messias, sim, ele é aquele que nós estávamos esperando. Imagina esses discípulos voltando para a prisão e dizendo: não, João, nós não ouvimos falar, nós agora podemos ver, nós queremos testemunhar a respeito de Jesus para você, João. Ele é aquele que haveria de vir, o seu ministério estava correto, você não precisa duvidar, Jesus veio, ele é o nosso Salvador. É por isso que eu gosto, quando olho para isso aqui, daquilo que o Hernando Dias Lopes disse. Ele falou o seguinte: talvez João quisesse ouvir: os meus exércitos já estão reunidos, João, a nossa revolução vai acontecer, destronaremos Herodes, tirarei de você dessa prisão e reinaremos. Talvez era isso que João esperava, mas Jesus manda dizer: a misericórdia de Deus está aqui. Jesus manda esses discípulos voltarem e dizerem para João: João, Deus está aqui. Deus está entre nós. Os pobres que eram privados da verdade agora são salvos. Os cegos que não tinham o que fazer agora enxergam. A misericórdia de Deus está andando no nosso meio. Vale a pena sofrer na prisão, João. Vale a pena sofrer as dores de quem crê no Messias, porque a misericórdia de Deus está aqui. E talvez essa seja a melhor verdade para você hoje. Jesus termina dizendo: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Jesus conclui esse diálogo com os discípulos dizendo: felizes são aqueles que não se confundem a meu respeito. Felizes são aqueles que, diante da dor e das dúvidas, decidem crer. Felizes são aqueles que não se queixam se eu estou no controle, se realmente eu sou quem digo que sou, se realmente posso fazer o que digo que posso fazer. Felizes, realmente são felizes aqueles que não se ofendem quando as coisas não parecem funcionar. Felizes são aqueles que descansam. Felizes são aqueles que não se ofendem por minha causa. E eu gosto dessa palavra porque eu e você, quando as coisas não saem bem nas nossas vidas, a nossa maior provação é ficar ofendido com Deus. Deus, se o Senhor me ama, por que essas coisas aconteceram? Deus, se o Senhor se importa, por que não para de doer? Felizes são aqueles que não se ofendem diante de Jesus, pelo contrário, encontram nele descanso. A última história, o último episódio da história de João é que naquele cárcere, longe de tudo e de todos, João Batista
perde a cabeça. Ele é o primeiro mártir do Novo Testamento. Ele perde a cabeça, mas ele não perdeu o seu coração. Ele morre pela sua confiança de que Jesus é o Messias. E quando Jesus se refere a João, ele diz que dos nascidos de mulher não nasceu ninguém maior do que João. Ele é o grande profeta que prepararia o caminho para o Senhor, mas qualquer um de nós que entrássemos no reino seríamos maior que João, porque João creu em Jesus sem vê-lo ressuscitar. Mas assim como aqueles discípulos testemunharam a respeito de Jesus para João, a nossa fé é baseada no testemunho dos apóstolos que viu o Messias morrer e ressuscitar. Você tem mais do que João tinha para crer em Deus. Você pode saber melhor quem é Jesus do que o próprio João Batista. E ele, do nascimento à sua morte, testemunhou de que ele é o Senhor. É por isso que, para encerrar, eu quero te perguntar, eu quero afirmar, nós descobrimos quem nós somos quando descobrimos quem Jesus é. Todas as suas dúvidas, todas as suas queixas, todas as suas crises cessarão quando você colocar os olhos em Jesus. Quando por meio das circunstâncias que você experimenta, sejam elas boas ou ruins, a sua interpretação for confiar mais em Deus, for amá-lo mais e melhor, for ser um instrumento, como João foi, de quem Jesus é. Qual é a circunstância crucial que você está vivendo hoje? Porque se elas influenciam o nosso relacionamento com Deus, é bem possível que você esteja vivendo hoje uma circunstância crucial na sua vida. A grande pergunta não é o que ela fará com a sua vida, mas o que você fará com ela. Você pode se aproximar de Deus, você pode perseverar, você pode crer em Jesus. Ou você pode se afastar dele, abandonar aquilo que você sempre creu até aqui. E nesse aspecto, eu queria te encorajar a amar Jesus mais e melhor. É por isso que, para encerrar, eu quero propor algumas coisas para você refletir e praticar. A primeira delas, sua cosmovisão, ela é testada em cada circunstância. Você está pronto para amar melhor a Deus ou está perto de abandoná-lo? Um segundo ponto para você pensar: quem são as pessoas mais influentes em sua vida hoje? Elas te aproximam de Deus ou elas te afastam dele? E por fim, seu maior problema é uma interpretação errada das suas circunstâncias. Não é o que te aconteceu, não é o que está acontecendo, mas é a maneira com que você está lidando com isso. Seu maior problema é uma interpretação errada das suas circunstâncias. Leve todas as suas perguntas a Jesus. Eu queria te convidar a, por meio desse tempo que nós percebemos que Deus quer falar conosco no meio de circunstâncias, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria te convidar a respirar fundo e a enxergar onde você está agora. O que você está pronto a fazer, seja amar a Deus, seja abandoná-lo. Porque com certeza não existe sabedoria alguma em abandonar a Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria que nós orássemos juntos, confiando a Deus a nossa vida e as nossas decisões. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está escrevendo a sua história conosco no meio das circunstâncias que experimentamos ao longo da vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Não só neste domingo de manhã, mas nesse momento da nossa vida, o Senhor nos trouxe aqui. E a nossa oração é para que o nosso coração não desfaleça diante das dificuldades e nem se iluda diante da alegria, mas que estejamos seguros e confiantes que o Senhor nos ama, que o seu poder venceu o pecado e que nós somos chamados seus filhos quando cremos em Jesus como o nosso Salvador. Por favor,
que eu e os meus irmãos e irmãs nessa manhã encontremos força na lembrança de que Tu és o Senhor. E estejamos seguros sobre quem nós somos. Somos filhos do Senhor, amados pelo Senhor, porque Tu és o Deus, o verdadeiro Deus, o nosso Deus. Essa é a nossa oração. Queremos viver como um testemunho de quem o Senhor é. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.